Mais uma vez, saudamos a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E quero, antes de lermos a palavra do Senhor, dizer uma coisa que eu nunca falei aqui, né? Irmãos, uma das coisas que mais assim nos chamou a atenção e que me encantaram quando começamos a frequentar essa igreja e que estamos até o dia de hoje, até esse momento, é claro, até o tempo que o Senhor nos conduzir para um pastorado, foi este canto introdutório, onde há um convite para que possamos preparar o nosso coração e ouvirmos a palavra do Senhor. E eu estava ali, acompanhando, entoando com os irmãos, mas ao mesmo tempo alerta, meus queridos, porque se não estivermos atentos, se não estivermos no Espírito, incorremos no perigo de ficarmos na repetição. Mas esse cântico é uma obra-prima, irmãos, de espiritualidade, porque realmente, se não for a palavra de Deus, se não for a ministração da palavra de Deus, independente de quem seja o pregador, o missionário ou a missionária que está com a responsabilidade no dia ou à noite, o que seria de nós, irmãos? Então, você fique atento. Eu fico assim, cada vez, eu já me sentiria até incompleto se tivéssemos a ministração da palavra sem que antes cantássemos, entoássemos esse cântico tão espiritual. Às vezes, irmãos, o pregador ele está tenso, pode acontecer, ou ocorreu um atraso, um problema, uma coisa, mas quando vem um cântico como este, eu creio que acalma a nossa alma, acalma a alma daquele que vai pregar, prepara-nos e prepara aquele que vai ouvir e praticar, porque tenha como lema também, meu querido, sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes da palavra do Senhor. Amém, meus queridos? Já saudando também aqueles que estão nos seus lares e que vão ouvir e praticar a palavra do Senhor. Vamos ficar todos de pé em nome de Jesus? O tema desta noite que pretendemos transmitir com muita simplicidade é Deus fala. Você acredita, meu querido, que Deus fala? Amém? Louvado seja Deus. Hebreus capítulo 1. Convido todos a abrir a palavra do Senhor e a acompanhar a leitura. Você no recôndito, no aconchego do seu lar, também abra a sua Bíblia, acompanhe. Hebreus capítulo 1, versículos 1 até o 3. Todos encontraram? Amém. Assim nos diz a palavra do Senhor, meus irmãos. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra na majestade nas alturas. Louvado seja o Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor nosso Deus, eterno Pai que estás nos céus, te agradecemos porque não merecemos nada, Senhor, absolutamente nada, mas aprove a Ti, Senhor, nos chamar para que nesta noite, em outras ocasiões e até o final de nossa existência aqui, Senhor,
mas que terá continuidade, Senhor, na eternidade. Estarmos te louvando e te adorando, meu Pai. Porque tu buscas, Senhor, verdadeiros adoradores, que são aqueles que te adoram em espírito e em verdade, meu Pai. Te agradecemos porque poderíamos estar no engano, poderíamos estar ouvindo outras vozes, mas ouvimos a voz do Espírito Santo que nos chamou, que nos convenceu, que nos converteu. Fomos selados pelo Teu Santo Espírito, aleluia, e hoje estamos aqui, Senhor. Eu já quero até te louvar, te agradecer, Senhor, porque sei que quando ministramos a Tua palavra, o consolo, a cura da alma, a cura do corpo, Senhor, a restauração, a salvação, Senhor, se faz presente, porque nós servimos a um Deus poderoso, aleluia. Oh Deus maravilhoso, oh Deus maravilhoso. É como aquele missionário falou: se eu tivesse 1000 vidas, daria todas pelo Senhor. Vale a pena, Senhor, cada dia, cada momento, Senhor, vivido para a Tua glória. Eu sei que as criancinhas que estão ali com a professora estão sendo abençoados, como os adultos, os adolescentes e os jovens que aqui estão, Senhor. E aqueles que estão nos seus lares, que o Teu Espírito Santo, Senhor, vai estar falando, Senhor. Não porque acha algo especial no pregador, no homem, que o homem desapareça, mas que a Tua palavra, Senhor, possa, Senhor, ó Deus, queimar, abrasar o nosso coração, meu Pai. Abençoai nosso pastor que está ministrando no outro lugar, Senhor, que o Teu Espírito seja com ele, e eu sei que Tu estás assim fazendo a obra, meu Pai, e com cada pastor fiel na face da terra, com cada missionário, com cada missionária, as esposas dos pastores, Senhor, ó Deus, a família, cada rebanho Teu, meu Pai, que Tu abençoe na face da terra, meu Pai. E o tema desta mensagem é Deus fala, e é o que eu quero te pedir, Senhor. A mensagem está aqui, o mensageiro está aqui. Fala conosco nesta noite, meu Pai amado. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Poder assentar, irmãos. Irmãos, eu procuro e organizo todas as mensagens que prego, não somente aqui, mas sempre foi assim. Trago meus esboços, minhas anotações, mas sempre surge um elemento diferente. O Espírito Santo é organizado, com certeza, e é Ele quem nos organiza. É Ele que nos tira da bagunça e que nos organiza. Mas eu quero dizer algo que não está aqui no meu esboço. Já é um preâmbulo, já é uma introdução da introdução. E eu sou assim, dessa maneira. Eu gosto de ser organizado, mas ao mesmo tempo estar aberto àquilo que o Espírito Santo traz no momento. Meus irmãos, quando nós estamos na casa do Senhor, sem nenhum sensacionalismo, sem nenhum auê, não precisamos disso, mas precisamos abrir o nosso coração, porque Deus é Deus de milagre, Deus é Deus do sobrenatural. É como aquele filme que eu sempre falo aqui, né? E talvez tenha alguém que pense: o pastor Cláudio, será que recebe alguma coisa para fazer propaganda desse filme? Não, não recebo nada. Deus não está morto, o nosso Deus está vivo, irmãos. Por algum motivo, não sei, desconhecido, mas chegamos aqui, é como eu falei, e os pastores precisam muito de oração, irmãos, precisam. Isso me fez lembrar de um pastor presbiteriano que foi convidado para pregar, e disse que de repente, momentos antes de ir para o púlpito, começou a sentir algo diferente, mas quando veio o louvor, irmão Marconi e demais irmãos aqui, quando veio o louvor, a adoração, aquilo que ele estava sentindo começou a sair e deu lugar a uma alegria muito grande. Isto é Deus no nosso coração. Sabe por quê, irmãos? Eu não estou em nada fugindo do meu esboço. Deus fala. E eu não pretendia nem falar nisso, mas eu quero lhe dizer, você está preparado nessa noite para um milagre na sua vida? E eu quero dizer que o milagre, irmãos, é Deus falar ao seu coração. E quando Deus fala ao nosso coração,
Muitas vezes as circunstâncias não mudam de imediato, mas o nosso coração é que muda. Eu confesso que a cada dia fico surpreso com Deus. É vivendo e aprendendo, pastoreando, co-pastoreando, auxiliando. E eu digo, Senhor, vou ter que falar isso, vou falar isso. Diz ao meu povo que se prepare para o milagre. É isso que eu senti no meu espírito, irmãos. Deus está vivo. Deus está vivo para os batistas, para os congregacionais, para os presbiterianos, para os assembleanos, para todo aquele que crê no nome dEle. Deus só não está vivo, Deus só não fala para aqueles que fecham o seu coração. Mas Deus já está falando com você nessa noite. Ainda vamos orar. E como diria um colega meu, um colega pastor muito amado, eu estou apenas me aquecendo, irmãos. A gente só está no aquecimento, não aquecimento global, mas no aquecimento da palavra do Senhor. Deus fala, Hebreus. Meus queridos, conforme o texto que nós acabamos de ler, Deus sempre falou à humanidade. Se você é um bom leitor da palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Deus falando. Deus falou por parábolas aos pais, aos profetas, por sonhos, visões, revelações. E eu vou deixar aqui textos, não para que você abra agora, mas que você, se tiver uma caneta, quiser anotar, ou depois talvez memorizar. Mas Deus fala, vejam só, ninguém tem desculpas ou terá desculpas para dizer, não, Deus nunca falou comigo, eu nunca entrei na igreja congregacional, nunca fui na igreja presbiteriana, nunca fui numa Assembleia de Deus, nunca fui pentecostal, nunca fui tradicional. A questão não é ser pentecostal ou tradicional, a questão é que Deus fala, irmãos. E em Romanos, no capítulo 2, versículos 13, 14 e 15, você vai encontrar Deus falando pela lei natural. E há um outro texto lá em Romanos que diz o seguinte, que a natureza, a criação geme. Muitas vezes quando eu vejo, irmãos, vejam que eu estou falando nestas palavras introdutórias. Muitas vezes nós vemos aqueles cardumes de peixes mortos, aquelas florestas queimando. A natureza, a criação, está sentindo as dores do pecado do homem, irmãos. E é Deus falando. Muitas vezes as pessoas pensam que existe acaso. É a obra mais, talvez uma das maiores mentiras do diabo, foi ter colocado na cabeça do homem que existe acaso. Nada acontece por acaso. Você não está agora ouvindo essa mensagem por acaso. Você não vai amanhã para o supermercado, ou algum lugar, ou até ficar em casa descansando por acaso. Deus tem um propósito para cada dia na nossa vida. Então, irmãos, em Romanos, nós encontramos a lei natural, ou seja, já está ali Deus falando, e tem algo mais ainda intrínseco, que é a lei da consciência. Em Romanos capítulo 2, versículo 15, diz que a consciência acusa ou absolve, quer dizer, não há desculpa. Por que você acha, irmãos? Da mais tenra idade, até uma criança sabe quando faz algo errado. Não é porque o pai disse que ia castigar, a mãe disse, se você fizer isso, eu vou lhe castigar. Mas a criança, irmãos, isto se chama conhecimento. É um conhecimento que a pessoa tem sem nem ter estudado teologia, de que um ser superior governa a tudo e a todos. Me lembro bem, fui criado no lar católico, fiz primeira comunhão e tudo, mas antes disso, anterior a tudo isso, eu já tinha um conhecimento de Deus na minha vida, de que eu não estava aqui por acaso. Eu tinha esse conhecimento. Com 8, 9 anos, eu me sentava, me lembro, nos degraus da casa onde nós morávamos e começava a pensar sobre a questão da vida. Vida e todas as coisas que acontecem durante a nossa trajetória. Quem é que pôs isso, irmãos? Deus, a nossa consciência. Agora vejam só, Deus fala, e esse texto que nós acabamos de ler, de uma maneira retumbante, fala que Jesus foi a suprema, maior e definitiva revelação de Deus
para a humanidade. A essência da mensagem, o cerne, o coração da mensagem é essa. Deus falou e fala ultimamente. Falou ultimamente por quem? O autor disse aqui, aos Hebreus, por meio do seu Filho. E aqui, meus irmãos, tenho que prestar um esclarecimento, muito mais do que as parábolas que Jesus falou, do que os sermões que Jesus pregou, é Ele, a própria revelação, e o Verbo se fez carne e habitou, tabernaculou entre nós. E Jesus está no nosso meio. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou presente. E eu, em oração, quando já tinha o tema da mensagem, já estava tudo à escala para estarmos aqui nessa data, me veio, irmãos, 3 coisas que eu quero destacar aqui. Mas acerca de Jesus, que falou de maneira definitiva e ainda fala, ministra pela sua palavra. Jesus nunca escreveu nada, nenhum livro, mas livros e livros foram escritos acerca dele, principalmente a palavra, a revelação maior, que é a Bíblia. Mas, irmãos, e vocês vão entender, se você ficar bem atento, o porquê dessa mensagem, que eu creio que é de grande importância para nós, principalmente nesse período de pandemia. Deus fala. Jesus falou, irmãos, muitas coisas. E ele falou tanto, que lá no Evangelho de João, diz que se tudo quanto ele fez fosse registrado, tudo quanto ele fez e falou, com certeza, não caberia em lugar algum, em biblioteca, vamos dizer assim, em nenhuma biblioteca do mundo caberia. Meus queridos, estamos numa época de uma crise sem precedentes, em que precisamos estar em uma profunda afinidade com o Espírito Santo. E isto nós só conseguiremos se estivermos ouvindo aquilo que Deus falou e fala hoje. Eu vou falar 2 coisas aqui, depois vou para um terceiro ponto da mensagem, que é onde eu vou me aprofundar mais ainda, para que você possa, irmãos, porque o meu desejo é que nós possamos sair daqui dizendo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém? Jesus, sendo a revelação suprema do Senhor, a última revelação não é como o Espiritismo diz, que Allan Kardec, eu digo isso com respeito àqueles que professam toda e qualquer religião, devemos respeitar, mas com o devido respeito eu discordo. A grande revelação de Deus, a suprema revelação, continuará sendo para todo sempre Jesus Cristo, aquele que morreu e que ressuscitou. Mas Jesus passou aqui um tempo, irmãos, como homem, 100% Deus e 100% homem. E qual foi a mensagem que Ele trouxe para nós? Salvação ao pecador. E eu não vou aqui, assim, eu posso até fazer citações de textos, a pecadora, Zaqueu, e tantos outros que o Senhor, ao confrontá-los, até aquele encontro maravilhoso, como teve conosco, disse, vai, teus pecados estão perdoados. Hoje veio salvação a esta casa. Não foi assim que o Senhor se pronunciou? Então, quem sabe o Senhor está dizendo hoje para você, ou para alguém a quem você ama, ou por quem você esteja orando, hoje virá a salvação a esta casa. Jesus fala, irmãos. Tem pessoas que vivem pedindo revelação de Deus. Eu não peço mais revelação, porque já temos a revelação do Senhor, a palavra. Tudo se fecha, irmãos. Se abre e se fecha com a palavra do Senhor. Então, a mensagem que Jesus trouxe, e nós temos nos evangelhos, para pessoas que eram os párias da sociedade, ou seja, aquelas pessoas que a sociedade não queria nem saber, foram as pessoas que Jesus procurou,
foram as pessoas que Jesus salvou, foram as pessoas a quem Jesus levou a palavra de salvação. Quando aquela mulher estava prestes a ser apedrejada, qual foi a palavra? Mulher, onde estão os teus acusadores? Senhor, não estão mais aqui. Onde estão os teus acusadores, irmãos? Não estão mais aqui, porque tu foste lavado pelo sangue de Jesus Cristo, aleluia. Vai e não peques mais. Pastor, você está me chamando de prostituta, Irmãos, todos nós temos nossas prostituições, físicas ou espirituais. A idolatria é uma prostituição. Muitas vezes, quando nós temos aquela passagem, né, e eu vi uma missionária, e foi bom porque eu louvei a Deus muito mais ainda, porque foi da boca de uma mulher que disse o seguinte, porque a tendência seria talvez até defender-se, não, era uma pecadora, mas aprove a Deus salvá-la com a palavra. O Senhor não passou a mão na cabeça, mas disse, mulher. E antes disso, o Senhor falou para aqueles acusadores, porque acusar é bom, né? Para quem gosta, acusar é bom. Ele disse, olha, foi pega em adultério, o que é que nós vamos fazer? E o Senhor disse, o que é que diz a lei? Aí o Senhor começa a escrever ali, e diz alguns, isso não é bíblico, mas que o Senhor começou a escrever, talvez, o pecado de cada um. O Senhor se ajoelha, se reclina, fica calado, diz, quem não tiver pecado, está aí, faça o que a lei manda. Mas o Senhor veio com a lei do amor, não a lei de passar a mão na cabeça, mas com a lei do amor, da redenção, da recuperação. Foi isso que Jesus falou, irmãos. E Deus tem falado. É tempo de anunciar o perdão. Quantos que eu já encontrei na minha vida, irmãos? Não, pastor, eu quero quando eu estiver pronto, quando eu estiver melhor, quando eu deixar de beber, quando eu deixar de fazer isso, eu vou voltar. Não irá voltar nunca, meus queridos. Nós precisamos ir atrás dessas pessoas e dizer, venha para a igreja, vá à igreja, porque o Senhor, o Evangelho, é o poder de Deus para transformar a vida. Eu respeito todas as associações para tirar as pessoas das drogas, do álcool, da prostituição, de tudo. Mas eu quero dizer nessa noite para todos aqueles que estão me escutando, só Jesus Cristo salva. Não há nenhum outro nome dado entre os homens, nem no céu, nem na terra, nem em parte alguma, irmãos, no qual haja salvação, a não ser o nome de Jesus. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês sabem disso, irmãos. Vocês sabem, vocês conhecem essa palavra. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E quando o pastor abre sua boca e repete esta palavra, não é com uma repetição vã, mas é para ressaltar a fidelidade da palavra do Senhor. Jesus está falando com você nessa noite. E eu sei que tem pessoas que estão em casa, ouvindo, e que estão sendo tocadas pelo Espírito Santo. Pessoas que talvez não tenham nem certeza da salvação, que digam, eu não presto para a salvação. Tem razão, você não presta para ser salvo. Eu não presto para ser salvo. Mas aprove a Deus chamar homens e mulheres indignos. Porque Deus não chama quem está curado, Deus chama doentes. Se você está doente, vamos aos pés de Cristo Jesus para a salvação, aleluia. Primeira mensagem que o Senhor pregou, irmãos. E quando eu falo salvação, é porque eu não costumo nem vou me prolongar muito. É a salvação ampla, geral e irrestrita. Agora, sempre dê ênfase. Se tiver de curar corpo, a alma. Porque a alma, irmãos, é imperecível, o espírito é imperecível. Esse corpo vai passar, mas a alma não, o espírito não. Segunda mensagem que o Filho falou e fala: esperança aos escolhidos. Irmãos, quem de nós aqui nesse santuário tão bonito, qual filho de Deus, verdadeiramente selado pelo Espírito Santo,
na Terra, eu não digo nem aqui, na Terra, em todo o planeta Terra, hoje não passa por algum tipo de aflição. Não está passando por algum luto, por alguma dor, por algum pranto, por alguma perda, por um choro, por uma depressão, por uma tristeza, mas Cristo trouxe e nos traz esperança, irmãos. Sabe por que eu continuo pregando, irmãos? E creio que vou continuar. Pela lei dos homens, eu ainda tenho 15 anos até ser jubilado. Mas mesmo depois vou continuar, se Deus permitir, e se o Senhor não voltar. Eu espero assim, para a glória do Senhor. Irmãos, eu prego porque eu creio nesse Evangelho. Eu vi tanta coisa já acontecendo, e o maior dos milagres, pessoas sendo restauradas, curadas, de todas as formas. Mas a principal é a cura do coração. Pessoas com ódio, o ódio sendo tirado. Pessoas com rancor, com amargura, com tristeza, a depressão, a opressão, o poder satânico sendo tirado e o Senhor dando esperança. Quantas vezes, me permitam falar um pouco no Antigo Testamento, os profetas não tinham esperança. Ezequiel capítulo 37, o vale dos ossos secos. Você já se sentiu assim? Eu já me senti, irmão. Eu já me senti assim. E eu faço questão de colocar, e eu não vou assim pedir perdão, certo? Mas eu faço questão de colocar toda a minha humanidade quando prego a palavra de Deus. Jesus era humano, ele fazia isso, ele tinha fome e pedia comida. Ele disse àquela mulher, dá-me de beber, mas ele queria outras coisas mais, ele queria levar a salvação àquela mulher, mas Jesus tinha fome, tinha sede, então por que o pastor vai ser diferente? Irmãos, vejam só, quantas vezes eu já me senti como aquele vale dos ossos secos, na minha vida pessoal, na minha vida ministerial, e eu lia, digo, Senhor, lendo Ezequiel, e qual foi a palavra para o profeta? Acaso viverão ou vão reviver esses ossos? Senhor, Tu sabes. O Senhor está falando para você, meu irmão. Minha querida irmã, minha amada irmã, Deus está falando com você nessa noite. Esses ossos secos poderão receber nervos, carne, porque Deus é poderoso, aleluia. Não me deixe sozinho nessa fé, não deixe o nosso pastor Leonardo sozinho, porque a fé é congregacional, a fé não é de todos, mas a fé é dos eleitos. Então essa igreja pode fazer muita coisa para a glória de Deus, aleluia. Tem pessoas que dizem, quando as coisas melhorarem eu vou. Não espere as coisas melhorarem, porque as coisas só vão piorar. Não, estou meio chateado, eu só vou voltar a louvar quando as coisas melhorarem para o meu lado. Vale dos ossos secos. O Senhor vai mandar, irmãos, o Senhor manda tempestade, o Senhor manda bonança, o Senhor manda doença, Ele envia doença. Eu faço a paz e crio o mal, Ele é soberano, mas Deus é o Deus dessa igreja, Ele está aqui. E eu quero que você vá sair nessa noite, sabe como, meu irmão? Independente de achar se eu sou pentecostal, tradicional, reformado, pouco me importa isso, irmãos. É sair dizendo, eu ouvi a palavra de Deus. Eu me emociono, irmãos. E cada um é de uma maneira diferente. Dificilmente eu prego hoje sem chorar, porque eu vejo a glória de Deus nesse lugar. Eu olho para cada irmão, eu vejo, irmãos, no sentido da palavra, vejo homens bonitos, mulheres bonitas, com todo respeito, homens bonitos, eu digo como hétero, mas porque a sua beleza não é a beleza física, é a beleza de Deus, oh aleluia! Nós precisamos de pregação da palavra, irmãos. Nós não precisamos de palavra bonita, muito enfeitadinha, não. O que nós precisamos é ter esperança. Jesus sempre levava esperança para aqueles que não tinham nada. Senhor, a própria mãe de Jesus, acabou o vinho. Acabou o vinho, irmão? Acabou a água mineral, acabou tudo às vezes, né? Acabou o gás, e essas coisas acabam nas piores horas, né? Mas não acabou a graça de Deus na tua vida, aleluia. Oh, aleluia. Deus está aqui, irmão. Deus está me avivando nesse momento. Deus está te avivando, está lhe dando esperança.
E você crê que até que aqueles que não estão aqui estão sendo alcançados pela graça de Deus? Aleluia! Eu não tenho ideia do que o nosso pastor está pregando, mas eu sei que Deus está lá. E o mesmo Espírito que está aqui está lá, está com outros colegas pastores, porque Deus faz assim, irmão. Não vou me prolongar, mas também vou colocar palavra por palavra. Tenha paciência, porque Deus é bom e Deus quer te avivar nesta noite. Esperança, irmãos. Aqueles pescadores, cada um aqui tem uma profissão, né? Experientes. Toda noite tentaram, não eram amadores. E o Senhor chega para Jesus, só chega na hora certa, irmãos. Filhos, o que tendes aí? Senhor, a gente tentamos a noite toda e nada. Lança a rede. Jesus, se fosse hoje, com essa prepotência que existe teológica, quem Jesus está pensando que é? Um carpinteiro querendo dar aula para um pescador? Tem lógica, irmão? Não tem não, né? Jesus, mas Jesus é Jesus. Aleluia! E ele disse, lançai as redes. Irmãos, vocês sabem do resultado. Quando Jesus diz para fazer, é para fazer. Quando Jesus diz que é para fazer, é para fazer. Vou dar um testemunho aqui. Eu gosto daquele relógio ali, porque me mostra, eu vejo que é muito cedo. Um testemunho que eu vi, irmãos, que realmente merece digno. Esse é um testemunho verdadeiro. Uma missionária, jovem, estava nos seus aposentos, eu acho que na casa de alguém, e por volta de 3:30 para 4 horas, era 3:30 da madrugada, certo? Deus inquieta o seu coração, para que ela vá a uma praça deserta, nas proximidades de onde ela estava, certo? Isso não é para vocês, moças, vocês, rapazes, fazerem isso, mas foi uma ordem de Deus, algo que aconteceu no momento, certo? E ela, veja só, imagine no perigo de hoje, mas não foi hoje, foi nos anos 90 isso, mas já era perigoso. E Deus falou ao seu coração, minha filha, vai à praça e começa a clamar, o sangue de Cristo tem poder. Só isso. Irmão, isso é coisa de louco, ou não é? Isso é coisa de louco, irmãos. Humanamente falando, isso é coisa de um desvairado, de uma pessoa, né? Se passa uma viatura da polícia, de ver o que você está gritando aqui. Que negócio é esse? Né? E ela pegou, é o que eu digo, repito, irmãos, não é regra, isso é exceção. Foi uma ordem de Deus, um testemunho que ela deu. E ela relutou, porque geralmente as pessoas relutam, se vestiu, foi lá, aí chegou assim, morrendo de medo, ela falando, morrendo de medo. Aí começou, sangue de Cristo tem poder. Foi baixinho, né? Depois falou, sangue de Cristo tem poder, foi alteando. Sangue de Cristo tem poder. Alteou. Irmãos, aparece um homem com a arma. Aí disse, pronto, e agora? Jesus me mandou para morrer. Um homem com a arma. Glória a Deus. Aquele homem, irmãos, aquele homem com a arma, que ela ficou no seu estado humano, trêmula, quando dizia, o sangue de Cristo tem poder. Disse, moça, eu estou desesperado, eu estou sem esperança, mas eu comecei a ouvir uma voz, o sangue de Cristo tem poder. Eu estava com a arma engatilhada na minha cabeça, no meu ouvido. Olha aqui, a arma. Sangue de Cristo tem poder, irmãos. O susto, não sei, eu acredito que a missionária já passou, mas foi grande. Uma moça, para um homem, imagina uma moça vendo assim numa praça esquisita, escura, vê uma pessoa com a arma, diz, pronto, o Senhor me chamou para morrer. Não, o Senhor a chamou para levar vida, vida plena, vida com abundância. Esse homem foi salvo.
Sangue de Cristo tem poder. Jesus trouxe esperança, irmãos. E eu digo isso, você vai entender mais ainda quando eu chegar no último ponto desta mensagem. Jesus pregou salvação e salvou. Levou palavra de esperança para aqueles que estavam com fome, alimentou, curou. Jesus fez tudo. Mas Jesus não parou aí. Em Mateus capítulo 24, aí é que eu quero chegar, irmãos. Jesus falou sobre o futuro do mundo. E eu estava tão ansioso para chegar esse dia, irmãos, e nesse ponto da mensagem principalmente. Sabe por quê? Eu conheço cristãos, tanto na qualidade de pastor como de terapeuta, e sabendo separar as coisas, que estão prisioneiros de si mesmos, prisioneiros do medo, porque estão acreditando mais nos jornais, nos telejornais, do que naquilo que foi profetizado, avisado, vaticinado por Jesus Cristo. Quando alguém me chega falando sobre essa questão toda que estamos passando, eu digo, meu irmão, muito mais atual do que a Globo, do que a Band, do que qualquer emissora CNN aí, é Mateus capítulo 24. Não, mas aí ficamos, irmãos, eu digo isso com conhecimento, agora eu falo com conhecimento de causa. Quando eu digo conhecimento de causa, esse testemunho eu ouvi, esse que eu acabei de falar. Não conhecia a missionária, mas eu conheço pessoas que estão doentes, cristãos que têm a Bíblia em casa, mas que não leem Mateus capítulo 24, aí fica, a Globo anunciou que não sei quantos estão morrendo, meus irmãos, tantos morreram e tantos mais vão morrer, e eu disse para uma pessoa essa semana, olha meu querido, a minha grande preocupação não é questão de quem vai morrer não, mas como vai morrer. Porque vida e morte andam lado a lado, meus irmãos. Não me tenho como um pastor frio, apático. Eu choro com os que choram, me alegro com aqueles que se alegram, mas tem pessoas que parece que, de repente, só existe esse vírus agora. Não existe mais assassinato, não existe mais acidente, não existe mais nada. E tem cristãos, eu digo cristãos, não estou julgando, nem pré-julgando, e muito menos condenando, mas que estão como os discípulos em João ali, que diz que eles estavam trancados, cerrados, com medo dos judeus. Olha aí. E Jesus pôs-se no meio e disse, paz seja convosco. Aleluia, irmãos. Você está certo. Tome cuidado. Álcool gel, máscara, mas não deixe o pavor tomar conta da sua vida. Porque amanhã pode ser que o Senhor te mande no hospital, super, hiper contaminado. Pode sim, como o Senhor pegou essa missionária e disse, vá e grite, o sangue de Jesus tem poder. Meus irmãos, eu quero dizer, estou com 55 anos, quantos anos mais eu vou viver? Eu confesso, irmãos, eu não me interesso em saber isso não, agora que eu viva para a glória de Deus. E que quando eu fechar os olhos, eu esteja ao lado do Senhor. Porque quantos dos nossos irmãos morreram na Segunda Guerra? Quantos morreram na Guerra do Vietnã? Quantos morreram naquele período de 64 para frente, nas guerrilhas? Certo? Quantas coisas aconteceram no Brasil e no mundo, irmãos? Crianças que todos os dias são abortadas, vidas que não vêm a este mundo, por pessoas que são assassinas. E de repente parece que ninguém mais morre dessas coisas. Jovens estão morrendo drogados, com overdose de heroína, de cocaína, mas ninguém morre mais disso. Acidentes nas estradas matam muito mais do que tudo isso, irmãos. E as pessoas ficam como os discípulos ficaram. Vejam como é o homem, irmãos, como nós somos. Jesus disse, olha, o Filho do Homem vai morrer, mas vai ressuscitar. Não foi isso que ele disse? Foi. Mas eles ficaram trancados com medo de quem? Dos judeus. Aí vem Jesus. Paz seja convosco. E tem uma palavra, irmãos, que toda vez que eu estou aflito eu leio. Mas pastor, você já leu tanta... E vou ler várias vezes até o dia que o Senhor me chamar. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Irmãos, eu sou totalmente contra a teologia da prosperidade.
E é devido à teologia da prosperidade que hoje não ouvimos mais a voz de Deus falando. Ouvimos a Globo, ouvimos os profetas da prosperidade, e tem gente que está profetizando. Essa semana eu tive uma raiva, foi pela TV, ouvindo um falso profeta aí, prometendo coisas que a Bíblia nunca prometeu, que Jesus nunca prometeu, e a igreja lotada. Eu digo, interessante, parece que o milênio vai ser aqui, parece que nós vamos viver aqui, a eternidade vai ser aqui, parece que toda a escatologia, que é a doutrina das últimas coisas, parece, meus irmãos, eu conversei até com um pastor, muito amigo meu, da Igreja Batista, esse irmão, e ele concordou comigo, as pessoas estão sendo preparadas para viver a eternidade aqui, mas a nossa pátria, diz Paulo, está nos céus. Então, jovem, você que já casou, que vai casar, que está casado, você é adulto, você é ancião, prepare-se para se mudar de endereço. O nosso endereço é os céus, é a glória onde o Senhor nos chama. A igreja primitiva, irmãos, aguentou o martírio por conta disso. Mas hoje em dia, o que é que o crente pensa? Eu vou para a igreja porque eu vou orar e Deus vai me dar um carro do ano. Aí, eu vou orar porque Deus vai me dar a menina mais bonita que tiver naquela igreja. Eu vou orar porque Deus vai me dar, olha, aquele que... Aí começa com essas carnalidades, com essas coisas. Deus dá. Eu sei que tem muitos jovens aqui, solteiros, adolescentes, vão casar, sim, vão ter sua bonita esposa, seu bonito marido, mas antes de ser bonito ou bonita, que seja abençoado por Deus, que sejam bênçãos na mão do Senhor. Agora, irmãos, Paulo disse, a nossa pátria está nos céus. Aí vem um vigarista, a igreja lotada, Deus vai dar o melhor para você aqui. O melhor, a pandemia. Eu não quero o melhor desse mundo não, meu irmão. Eu quero o melhor lá do céu. Porque eu não vou mais nunca ter que sepultar um ente querido. Uma vez um irmão perguntou, pastor, você já fez muito casamento, né? Eu disse, olha, irmão, tanto celebrei casamento, como sepultamento, como batismo, né? E é doloroso. Casamento não, casamento é bênção, né? Mas se despedir do irmão, principalmente aqueles irmãos preciosos, que tanto se viram conosco, só quem é pastor sabe. Mas um dia, irmãos, e está perto, é isso que eu quero dizer. Jesus falou sobre o futuro. Guerras, rumores de guerra, pestilência, pandemia, epidemia, tudo isso vai acontecer cada vez numa escala muito mais larga, muito maior. Pastor, você está me deixando com medo. Não fique com medo não, fique com fé. Acredite em Deus. Acredite no Salmo 91. Acredite na palavra do Senhor. Acredite no Salmo 23. Agora não faça disso uma reza, uma repetição. Acredite, Senhor, ainda que Ele me mate, eu nele esperarei. Irmãos, eu vou ser e eu sou muito transparente. A questão não é se a pessoa morre do coração, AVC, acidente, ou numa guerra, ou de câncer, ou de qualquer coisa, ou de morte, chamada morte natural. De alguma coisa tem que morrer. A questão é com quem você vai morrer, para quem você vai ter vivido. Se você viveu sua vida para a glória de Deus, o seu corpo vai ser lançado na sepultura, ou vai ser cremado, mas há esperança para aquele que se viu a Deus, aleluia. E eu posso me entristecer, irmãos, eu posso ficar deprimido, é por isso que no meu Instagram essa semana, alguns aqui leram, depressão ou deprimido. Às vezes eu fico deprimido, irmãos, fico vendo certas coisas, principalmente essas heresias que estão sendo propagadas. Isso me deprime demais, mas eu não sou uma pessoa depressiva. Eu não sofro de depressão, mas fico depressivo, como qualquer um, posso ficar. Mas quando eu chego aqui, vejo os irmãos desafiando o vírus chinês, japonês, sei lá de onde é isso, irmãos. Eu quero dizer uma coisa, Deus está com você. Nós não estamos tentando ao Senhor, porque está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus, mas também está escrito, tende fé. Nós devemos ter fé, irmãos. Lê a história dos congregacionais antigos, pessoas que davam a própria vida, saíram da Inglaterra no navio, arriscadas a naufragar no Mayflower, saíram da Inglaterra por perseguição, fundaram os Estados Unidos, que era chamado a Nova Inglaterra, e hoje nós estamos aqui. Aí eu vou ficar agora com medo? Vou deixar de pregar por conta de um vírus? Ou não, irmãos? Eu vou pregar.
Porque talvez eu até possa morrer por conta desse vírus, se for a vontade de Deus, mas se não for, eu falo agora como Sadraque, Mesaque e Abednego. E também depois Daniel, né? Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha outro exemplo aí para você sair daqui com um banquete espiritual, irmão. É isso que eu quero, que você saia com com uns 80 quilos de espiritualidade, ou mais. Sadraque, Mesaque e Abednego, vocês vão negar esse Deus. Vão se ajoelhar diante do rei. Olha, rei, o Deus a quem nós servimos tem poder. E se Ele quiser, pode nos livrar. E se quiser, também não vai nos livrar. Mas nós não vamos nos ajoelhar. Oh, glória! É o Deus que está na tua vida, irmão. Deus fala, olha o tema da mensagem. Deus fala e Deus está falando com você. O Deus de Sadraque, de Mesaque, de Abednego está com você, irmão. Deus só não fica do lado incrédulo. Aí o rei, é assim? Aumenta essa fogueira. Aumenta para valer que eu quero ver agora. Aí é que é bom, irmãos. Quanto maior a dificuldade, você passa seu cartãozinho lá, né? Vai lá, oh meu Deus, só tem R$3,15 na minha conta. Deus dá prosperidade, sim. Eu sou contra a teologia da prosperidade, mas Deus dá emprego e dá prosperidade verdadeira. Amém, irmãos? Mas vamos para Sadraque, Mesaque e Abednego. Jogaram aqueles 3 homens ali. O rei ficou confuso. Disse, aí, lançamos 3, o que é que está havendo? Eu estou míope, chama um oftalmologista aí. Tem 4. Eu lancei 3, agora tem 4. E o quarto tem um aspecto como filho dos deuses. E o original, irmãos, e os teólogos consideram que, sabe quem era o 4º homem na fornalha ardente? Jesus Cristo, o Alfa e o Ômega. Amém? Isaías capítulo 43, eu vou já terminar, irmãos, tenham paciência, só um pouquinho, estou já terminando. Quando passares pelas águas, elas não te cobrirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Esse é o Deus, irmãos, o qual a igreja congregacional sempre pregou e creu. E hoje nós estamos nessa síndrome de medo. Tem gente que fica chateado quando eu digo, a pior pandemia é a do medo. É a do medo. Tem gente que nem tem, mas se você der um espirro aqui, onde eu estou, e a pessoa estiver lá do outro lado, vai ficar com medo. Pronto, contaminou todo mundo. Está assim, irmãos. Você que vai na lotérica fazer seus pagamentos, sabe como o povo está, né? É aquele que parece que vai ter um assalto a qualquer momento, uma coisa assim. Misericórdia. Tem de bom ânimo, mulher. Tem de bom ânimo, filho de Deus. O Senhor está contigo. Irmãos, não espere William Bonner, aquela triste daquela Globo, fazer que está com luto e depois dizer, boa noite. Não espere isso não, viu? E depois comemorar o carnaval da Globo. Eu não sei como é um negócio desse. Sabe por quê? Quem tem Mateus capítulo 24, irmãos, não era nem para estar surpreso com essa pandemia. Outras coisas vão acontecer até a vinda de Cristo Jesus. Mas o Senhor disse, eis que estou convosco todos os dias. Está com você. Está com você, meu irmão. Está comigo, está com a minha esposa. Eis que está com o irmão, com a irmã, com o irmão, com o irmão, com o irmão. Está com você que está em casa. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está com o casal ali, com os irmãos ali. Amém, irmãos? Deus está conosco, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão jamais contra a igreja de Jesus Cristo. E o Senhor, agora vou terminar, senão vamos virar uma vigília aqui. E o Senhor não nos deu espírito de covardia, nem de temor, nem de medo, mas de temor, de amor e de moderação. É isso que o Senhor espera de nós. Deus falou com você nessa noite, irmãos? Porque Ele falou comigo. Deus fala. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Glória.